É uma noite, uma noite eu acho que um pouco, não diria difícil, mas na verdade é uma noite, uma belíssima noite de um reencontro de histórias, com histórias que se encontram. E eu não poderia deixar de fazer menção a algumas pessoas. Não posso deixar de fazer menção a Andréia, que nós vivemos uma época linda nas nossas vidas, na nossa adolescência, quando ela chegou do Rio de Janeiro, com o trabalho que nós fazíamos nas escolas. E eu não posso deixar também de fazer menção a um amigo, sabe? E uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, porque vivi momentos muito bons, junto com a irmã dele, que é o Marcos, que está aqui, é o irmão da Andréia. Nós vivemos momentos muito felizes, histórias que só nós podemos contar, sabe? Só nós podemos contar, mas ninguém. E acho que hoje eu já meio que venci a minha cota de chorar, porque eu comecei o culto chorando e parece que vou terminar o culto chorando. Os planos de cantar, fiquei rouco, não sei se vou conseguir. Mas, queridos, tem coisas na vida da gente, que nós nunca vamos conseguir explicar, caminhos que nós nunca vamos conseguir explicar. Nós vivemos uma época de um evangelho fácil, mas um evangelho duro. Porque nós apanhávamos muito por pregar o evangelho, mas nós não apanhávamos daqueles que ouviam, nós apanhávamos daqueles que deveriam nos apoiar. Por isso um evangelho fácil, mas duro. E aqueles momentos, Marcos, nada disso estava programado, viu? Porque eu nem sabia que eu iria pregar neste culto da volta da Andréia. Aqueles momentos foram momentos que eu acho que jamais serão esquecidos por Deus. O pastor Marcelo orava aqui no começo do culto. No começo não, quando estava orando pela Andréia e abençoando o ministério dela, e que fosse um ministério frutífero, que fosse um ministério que desse frutos. E eu quero dizer para a Andréia que esse ministério já deu frutos, muitos frutos. Eu quero dizer que nós marcamos vidas, com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós podíamos, com aquilo que nós tínhamos. Nós marcamos vidas. Você marcou vidas, Marcos. Independentemente dos caminhos que cada um de nós tenha tomado na vida, nós marcamos vidas. E eu tenho consciência disso. E eu sei que Deus marcou um reencontro de histórias neste lugar e não foi de graça. É um reencontro de histórias que fizeram a diferença para Ele e que não vão ser esquecidas por Ele. Eu quero ler a palavra, se eu conseguir fazer as coisas nesse culto. Eu quero ler em João, capítulo 21, do verso 3 ao verso 17. Que diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto, a partir do 3, desculpem, estou lendo vamos a partir do 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não.
Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim Simão Pedro ouviu que era Jesus, cingiu com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei-me alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 133 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, dizendo ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu vou tentar cantar depois disso tudo.
música, ela relata bem aquilo que deve ter acontecido naquele dia. A verdade é que a história de Pedro, e eu estava conversando com a minha esposa hoje durante a tarde, e eu estava dizendo para ela que eu sou fãzaço de Pedro. E se alguém aqui acha que, bom, o crente não pode ter fã, então vai se escandalizar comigo, porque eu tenho um monte de fãs. Pedro, eu sou fã de Pedro, eu sou fã desse camarada que acabou de tocar para mim. Aliás, para mim é uma honra sem tamanho ter o Edilênio tocando para eu cantar, tá? Então assim, eu sou fã da minha esposa, sou fã desse camarada aqui, ó, que é um camarada 100%, sou fã do meu sogro, então sou fã de um monte de gente. Então se as pessoas acham que crente não pode ter fã, vai se escandalizar comigo, eu sinto muito, mas eu tenho um monte de fãs. Amo Jesus e tenho um monte de fãs, sabe? E, bom, a minha esposa é minha fã. Pelo menos ela eu sei que é minha fã. Então eu tenho um monte e sei que tenho também alguém que me tem como um grande fã. Queridos, a história de Pedro é uma história de um homem que age por paixão. É a história de um homem apaixonado e a história de um homem, na verdade, que em alguns momentos é extremamente incompreendido, porque ele é um homem que, na verdade, ele é movido por uma convicção sem tamanho. Ele é movido por uma convicção que parece que só ele tem no meio de todos aqueles homens, porque ele consegue se destacar em todas as conversas, ele consegue se destacar em todas as perguntas, em tudo ele é sempre aquele, parece que é sempre aquele primeiro. Ele é o primeiro que levanta para puxar a espada, para cortar a orelha de alguém. Ele é o primeiro que se levanta para dar qualquer tipo de resposta. E a gente tem vários exemplos dentro da Bíblia disso. Quando Jesus perguntava para os discípulos: olha, quem dizem os homens que eu sou? E eles respondendo, cada um respondendo uma coisa. Eles dizem que o Senhor é Elias, eles dizem que o Senhor é um profeta, eles dizem um monte de coisas. E aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro já se levanta logo: opa, quem responde sou eu. Já chega respondendo a pergunta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado Pedro, porque não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas esta foi uma revelação que veio de Deus para você. Mas no mesmo capítulo, e eu quero até citar, porque se alguns quiserem ler, Mateus 15:16, e no mesmo capítulo, no versículo 22, o mesmo Pedro está sendo repreendido por Jesus mais uma vez, porque ele é o primeiro a se levantar para dar uma resposta. Ele é o primeiro a se levantar para dizer, quando Jesus está dizendo que é necessário que ele morra, aí Pedro se levanta: morrer o quê? Você não vai morrer não, estou aqui, rapaz, que conversa é essa? E Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Aquele Pedro que acabou de ouvir de Jesus, que teve uma revelação do próprio Deus, agora está ouvindo uma repreensão de Jesus, porque ele era um homem movido assim. Porque ele era um homem movido a esta paixão, movido a esta vontade de ver as coisas, de fazer as coisas. Era um homem extremamente zeloso. E se você analisar bem a história de Pedro, se você olhar pormenorizadamente a história dele, cada versículo que fala a respeito de Pedro, você vai perceber que Pedro era também um homem legalista. E aí alguns podem olhar para mim e dizer assim: André, você está dizendo que Pedro era um homem legalista? Você enlouqueceu de dizer uma coisa dessa sobre um homem desse? Queridos, a primeira visão que Deus dá a Pedro é de um lençol cheio de animais impuros, e ele diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro diz assim: eu? Você acha que eu vou comer coisas impuras? Vou comer animais impuros? Nunca que eu vou nunca que eu vou matar um animal desse e comer. E Deus diz para ele assim: mata e come. Não considere tu impuro aquilo que eu purifiquei. Quer ver mais uma história que mostra que Pedro era um homem meio complicado assim com relação à questão da própria lei?
Lá em Gálatas, vamos lá para Gálatas. Quando Pedro, lá em Gálatas, quando os discípulos estão chegando, salvo engano, era em Cesareia, não me lembro exatamente a cidade, então vou até me abster de citar qual era a cidade, mas a verdade é que Paulo estava naquele lugar, Paulo chega naquele lugar, e quando os discípulos que estão chegando e os judeus começam a chegar naquele lugar, na verdade Pedro começa meio que a se afastar dos gentios que estavam próximos a ele, e começa meio que a se esquivar. Não, peraí, eu não posso estar muito junto desse pessoal aqui, porque eles são gentios, e o meu povo está chegando aqui, o povo judeu está chegando no lugar, e Paulo diz que o repreendeu na cara. Eu o repreendi naquele momento. E Paulo vira para Pedro e diz assim: Pedro, como é que você come com gentio, está aqui vivendo com gentio, está aqui no meio dos gentis, tá? E agora você vem para mim para dizer que nós não podemos ser como eles? Agora você vem para mim para dizer que precisa se separar do povo gentil, que na verdade tudo isso é um grande equívoco. Então perceba que na verdade Pedro também era um homem que guardava a lei, que tinha a lei muito viva ainda dentro dele, no coração dele. E Deus precisa quebrar, e Deus vai quebrando essas coisas em Pedro. Não é à toa que Pedro é destacado para pregar para o povo judeu, e Paulo é destacado para pregar para o povo gentil. Não é só por uma questão de inteligência, é que um homem que conhecia muito bem a lei, um homem que guardou a lei, um homem que sabia o que era ela e que tinha esses princípios, podia muito bem pregar para aquele povo que vivia dessa mesma lei. E então, Pedro, você prega lá. E Paulo diz, eu não vou dizer aqui que Paulo tinha uma mágoa, porque não é uma mágoa, mas Paulo tinha uma certa tristeza, porque ele fala isso, que ele gostaria, na verdade, de estar pregando para o povo judeu, mas que ele havia sido destacado para pregar para o povo gentil. Então Pedro era um homem que era movido por uma extrema paixão e que tinha convicções muito fortes. Queridos, paixão e convicção são duas coisas, é uma mistura bombástica. Paixão e convicção é uma mistura bombástica, e quem já esteve apaixonado aqui sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Porque quando você está apaixonado, meu amigo, você morre, todo mundo vai acabar, precisa ser aquela mulher, não tem outra, não tem outro jeito, não existe mais ninguém no universo e no mundo, porque você está movido por uma paixão e automaticamente tem uma convicção profunda de que aquilo é o certo, de que aquilo é o correto, aquilo é o que precisa ser feito. Mas vejam bem, eu não estou aqui na verdade criticando a paixão, não, muito pelo contrário, a paixão é muito bom. É bom ser apaixonado, é bom fazer as coisas com paixão, é bom ter paixão naquilo que você faz. O grande problema é que em muitos momentos nós pegamos esta paixão e fazemos com que ela, na verdade, faça com que todas as coisas girem em torno de nós mesmos. Esta paixão não é, na verdade, convertida em uma mola que nos leva a fazer algo, em uma mola que nos leva a fazer alguma coisa por alguém, movidos por esta paixão. Mas na verdade esta paixão, em muitos momentos, ela espera que se faça algo por você, ela espera que algo seja feito, até porque ela é tão intensa em relação a alguém ou a alguma coisa, que o que você quer na verdade é ser retribuído por isso. Mas eu faço tudo por esta pessoa, por que ela não faz nada por mim? Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não mudam? Se eu faço tudo por ela, se todas as coisas que eu faço, tudo que eu penso, por onde eu caminho, tudo é feito em função desta pessoa. E aí então é o momento em que a paixão se converte em algo complicadíssimo.
em um problema seríssimo, porque nós queremos ter o retorno disso, porque nós queremos que isso volte para nós de alguma forma. Nós queremos, na verdade, que esta paixão traga como resultado aquilo que nós mesmos queremos que seja o resultado, mas não queremos, na verdade, pegar tudo isso e converter em prol de alguém, em prol de alguma coisa, em prol do reino, em prol, sei lá do que, mas que não seja eu, que não volte para mim, que não seja tão somente um retorno a mim mesmo. E eu acho que Pedro era um homem que tinha um pouco disso. Pedro talvez se sentisse o homem mais destacado de todos aqueles. Pedro talvez se sentisse como sendo o homem que todos ali poderiam abandonar Jesus, mas ele não abandonaria. E eu acho que ele deveria olhar para cada um em alguns momentos e dizer assim: bom, eu acho que Marcos abandona em tal situação, Mateus em tal, João talvez fique mais um pouco, mas eu permaneço até o fim. Porque Pedro era movido por isso, porque Pedro tinha isso, porque Pedro era um homem impulsivo, queria que as coisas acontecessem em torno dele. Mas a história de Pedro, ela começa a mudar num determinado momento. Ela começa a mudar, a história deste homem começa a mudar, na verdade, quando Jesus começa a dizer para aqueles discípulos que ele está indo para um lugar para onde nenhum daqueles discípulos poderá ir, para onde nenhum deles vai. E eu entendo que Pedro compreende aquilo tudo e diz para Jesus assim: de forma nenhuma, eu posso ir contigo. Para onde você vai que eu não posso ir? Eu sou capaz de morrer por ti. Eu sou capaz de morrer. E eu acho que Pedro deve ter pensado assim: eu sou capaz de morrer para ir para o mesmo lugar que você está indo. E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, você é capaz de morrer por mim? Deixa eu te dizer uma coisa: antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro naquele momento deve ter olhado para Jesus e dito assim: amanhã Jesus vai ter que voltar atrás. Amanhã Jesus vai ter que dizer na frente de todo mundo: Pedro, você realmente, porque você não me negou. E quando Pedro começa a sua caminhada naquela noite, e que Pedro nega Jesus por 3 vezes por situações tolas, por situações bobas, situações que em algum momento até de repente poderia levá-lo realmente à morte, mas ele não era o Pedro que tinha dito que morreria por Jesus. Então não havia nenhum problema. Então não tinha problema em não negar, não tinha problema em simplesmente dizer que sim, eu sou mesmo, sou um discípulo dele e vou acompanhá-lo até onde ele for, porque eu disse a ele que eu era capaz de morrer para estar junto com ele, e vou estar junto com ele. Mas Pedro simplesmente vira e diz assim: eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não estive com ele, não sei quem é ele, pare de me perturbar. E o galo canta. E no momento em que o galo canta, aquele homem, movido por uma paixão tremenda, com uma convicção absurda de que ele era capaz de qualquer coisa por aquele Deus, de que ele era capaz de qualquer coisa pelo seu mestre, acorda e diz assim: eu o neguei e o galo cantou. Eu o neguei e o galo cantou. E aí aquele que era o homem que tinha todas as convicções e que sabia que ele era o homem que estava na verdade com Deus, que andava com Jesus, que estava certo de tudo aquilo que sentia pelo próprio Deus, estava certo de que era capaz de todas as coisas ao lado dele, diz assim: eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, porque até este galo cantar, eu era um homem que jamais trairia e que jamais negaria este Deus. Até este galo cantar, eu era um homem que jamais levantaria a minha voz para dizer que não o conhecia, porque eu andei com ele de verdade, porque eu estive com ele, porque verdadeiramente o meu coração sentia amor por ele, porque verdadeiramente o meu coração estava com ele.
E Pedro começa a perceber, na verdade, que ele não era nada daquilo que ele pensava ser. Pedro começa a perceber que ele não era o discípulo, o maior dos discípulos, ele não era o melhor dos discípulos, ele não era o pior dos discípulos, ele era igual a todos os outros discípulos, ele era igual a todos os outros homens que sentia e falava que podia ser qualquer coisa ao lado de Jesus, mas não sabia exatamente do que estava falando, porque a grande verdade é que ele não conhecia os seus sentimentos e até então não havia sido colocado em uma situação que verdadeiramente o fizesse dizer: agora é minha vida ou Jesus. E no momento em que ele é colocado nessa situação, ele percebe quem ele era de verdade, e ele volta para uma casa onde fica trancado, depois sai com alguns outros discípulos, e veja bem quem eram os discípulos que estavam naquele lugar, os discípulos mais apaixonados, Pedro, João, os discípulos mais apaixonados estavam naquele lugar, pescando, voltaram a ser simples pescadores, voltaram para sua pesca, porque perceberam que não eram o que pensavam ser, porque perceberam que os sentimentos que eles achavam ter por Jesus talvez não fossem tão grandes quanto eles pensavam, ou talvez não lhes dessem tanta coragem quanto eles imaginavam ter. E a decepção daqueles homens com tudo o que aconteceu. Primeira decepção de ver o Jesus morrer. Bom, eu andei com este homem durante todo este tempo. Achei que ele iria salvar o mundo. Achei que ele ia restaurar Israel. E de repente ele morre. E nós estamos aqui perdidos sem saber o que fazer. Nós estamos perdidos sem mais absolutamente ninguém. E além desta decepção, ainda existia no coração de Pedro a decepção de tê-lo negado, a decepção de ter negado aquele a quem ele disse que amava e que nunca faria isso, que jamais o deixaria. E aquele homem se põe com certeza em uma profunda depressão, e ele entra no mar, retira sua túnica e vai pescar. É isso que ele vai fazer, vai pescar. Sabe o que Pedro fez? Voltou a ser o que era. Mas sabe por que Pedro voltou a ser o que era? Porque ele ainda não havia compreendido nada. Porque na verdade, quando se ama a Deus, porque na verdade, se o amor de Pedro, naquele momento em que ele disse que era capaz de morrer por ele, fosse realmente um amor por Jesus, fosse realmente um amor por tudo aquilo que ele representava, ele iria entender que aquele amor, na verdade, não era um amor que esperava algo para si.